Uma forma prática e rápida de pagar a conta. Mas a comanda pode trazer problemas para o consumidor. Em decisão recente, a Justiça condenou o estabelecimento que cobrou multa excessiva de uma cliente. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. Bares, restaurantes, casas noturnas e até padarias. Basta entrar em um desses estabelecimentos que lá está ela, a comanda de serviços. Nos últimos anos, o uso da comanda ou do cartão de consumo tem sido comum. Para muitas pessoas, a alternativa é interessante, já que permite conferir tudo o que foi consumido. Mas ao perder, a dor de cabeça é certa. Cristiano conta que já teve vários problemas desse tipo. Em um deles, a boate chegou a cobrar R$400 de multa. Eles estavam querendo cobrar o valor que estava lá, que era de 300, 400 reais, valores assim exorbitantes, que não condiziam com o que a gente tinha gastado, mas no final resolveu, porque isso aí não tem respaldo. Nas ruas, o sistema adotado pelos estabelecimentos comerciais divide opiniões. Acho que é certo, o estabelecimento também não pode sair no prejuízo, né? Absurdo, né? Você não gastou quase nada e vem cobrando uma taxa extremamente alta para você. Tem bar que cobra R$500 se perder uma comanda, entendeu? Tem que analisar os dois pontos de vista, né, para tirar uma conclusão referente a isso. O presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes em Brasília afirma que não é favorável à cobrança de multa nos casos de perda da comanda. O que ele recomenda é uma relação transparente entre o cliente e a casa. É uma questão de gestão, né? Mas tanto uma modalidade quanto outra deve-se ter em mente e cumprir a lei que em nenhuma das opções o cliente deverá pagar qualquer tipo de valor ou qualquer monta porque perdeu o cartão. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça condenou um estabelecimento a indenizar uma consumidora por danos morais em R$12 mil. De acordo com o processo, a autora da ação só percebeu que havia perdido a comanda na hora de pagar a conta. Apesar de ter consumido R$16, ela foi obrigada a pagar R$100 pela perda. O cartão foi achado e, mesmo assim, ela só conseguiu ir embora depois de deixar um cheque no valor da multa. No dia seguinte, ela sustou o cheque por considerar a cobrança indevida. Resultado, o sócio do estabelecimento que trabalhava no mesmo local que ela, além de acusá-la da prática de estelionato na frente dos clientes e colegas, teria publicado uma nota em jornal sobre o caso. Para o Tribunal Gaúcho, a sustação do cheque foi correta, já que teria sido emitido por meio de coação. Quanto aos danos morais, o tribunal entendeu que ficaram comprovados na medida em que a cobrança foi mantida, mesmo após o cartão ter sido localizado. O diretor-geral do PROCON em Brasília explica que exigir do consumidor vantagem excessiva é ilegal. Nesses casos, além de sofrer sanção administrativa, o estabelecimento pode arcar com uma multa que pode passar dos R$3 milhões. É uma cobrança ilegal porque não deve existir. O que deve acontecer é, o estabelecimento tem que ter um controle suficiente para comprovar no ato de uma perda, de um extravio de um documento dessa natureza, de uma comanda, ele pode provar para o consumidor qual foi realmente o consumo dele. Bom, e o nosso convidado aqui no estúdio para tirar dúvidas sobre esse assunto é o advogado especialista em direito do consumidor, Marcos Malaquias. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Bom, como dito agora na reportagem pelo diretor-geral do PROCON, a responsabilidade de manter o controle do que é consumido pelo cliente deve ser, então, do estabelecimento. Isso. A responsabilidade ela deve ser mantida no âmbito do dono do estabelecimento, uma vez que, pelo Código de Defesa do Consumidor, há a inversão do ônus da prova. Então, em caso de necessidade de comprovação de que houve aquele gasto ou não, o ônus ele é sempre direcionado ao dono do estabelecimento. Então, nesse caso, o consumidor ele não tem essa responsabilidade, ele não pode ser responsabilizado e o dono do estabelecimento também não pode transferir esse ônus para a pessoa do consumidor. Pois é, o que diz o Código de Defesa do Consumidor especificamente sobre a perda da comanda? Nesse caso, o Código ele estabelece a impossibilidade do estabelecimento cobrar qualquer valor excessivo, né? Então, como nós vimos na reportagem, alguns estabelecimentos chegam até estabelecer o valor de uma multa, né? Muitas vezes 4 vezes, 5 vezes mais aquele valor que eventualmente o consumidor tenha realmente consumido,
Então, ou seja, é um valor excessivo e o Código de Defesa realmente ele impede essa cobrança. Então não há nenhuma lei, nenhuma norma que determine um pagamento de taxa ou multa em caso de perda dessa comanda, né? Isso, não há nenhuma legislação específica em relação a esse assunto e mais, não há nenhuma lei também que determine ao consumidor a observância desse pagamento para que então ele seja liberado daquele estabelecimento. Com base em que os estabelecimentos determinam um valor X por conta de perda da comanda? Muitas vezes, assim, depende do estabelecimento, mas o que nós percebemos, assim, na maioria dos casos, é que eles estabelecem, assim, um valor com base num parâmetro, né? Muitas vezes o dobro do valor que ele cobra por aquele serviço, né? Então, é uma margem de valor, assim, muito arbitrária, né? Depende muito da liberalidade e da discricionariedade daquele estabelecimento. Então, não tem um parâmetro fixo. Então, por isso que o Código, ele vem realmente amparar o consumidor, porque esse parâmetro ele não é padrão, né, para os estabelecimentos, depende, né, de um e de outro, e muitas vezes realmente foge aos parâmetros da razoabilidade, como muitas vezes realmente acontece. Então seria uma prática ilícita, né? Seria extorsão no caso? Ou é demais dizer que seria um caso de extorsão? Dependendo da situação, realmente poderia se enquadrar perfeitamente nessa hipótese. Ok. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas saber as dúvidas dos consumidores sobre o assunto. Vamos à primeira delas. Meu nome é Júlio, trabalho na Brigada de Incêndio e queria fazer a seguinte pergunta. No caso do cartão de consumo, foi extraído alguma coisa que eu não consumi, o que eu devo fazer? Isso pode acontecer em alguns casos, sim, né? Ser registrado algo que, na verdade, você não consumiu. Como é que prova isso? Isso, aí nesse caso o consumidor ele tem que ter, nesse caso não houve a perda, né? O consumidor tem o cartão, a comanda em seu poder, ele vai questionar e aí o dono do estabelecimento ele tem o ônus de comprovar isso. Então o consumidor ele vai questionar, como ele é a parte hipossuficiente, o dono do estabelecimento ele vai ter que então demonstrar que realmente houve aquele consumo, né, diante daqueles fatos que o consumidor está apresentando. Então o consumidor ele tem essa garantia, né, de questionar o valor, então de não ficar onerado em nenhum ponto, até porque essa obrigação realmente é do dono do estabelecimento. Pode ter sido até uma falha de um funcionário dele, né, do próprio garçom que está servindo, enfim, Isso, né? Exatamente. Às vezes é um local com grande concentração de pessoas, né? Muitas vezes realmente as pessoas que trabalham naquele local não tem como mensurar e aí realmente pode passar uma informação equivocada, né? Então, mas de toda forma o consumidor ele está realmente protegido pelo Código e não tem essa obrigação de comprovar. Ele pode alegar os fatos e quem deverá comprovar realmente é o dono do estabelecimento. Ok. E temos outra pergunta feita por o consumidor. Vamos ver. Meu nome é Jussiele, sou arquiteta. Eu queria saber qual é a comanda do estabelecimento, se eu posso ser impedida de sair do mesmo. Então, ela pode ser impedida de sair do estabelecimento se perder a comanda? Isso, ela não pode realmente sair do estabelecimento. Em primeiro lugar, a multa, eventual multa que seja cobrada é um valor excessivo, então o consumidor ele já tem uma garantia. E segundo ponto, além disso, você tem o direito, né, de ir e vir que é garantido constitucionalmente. Então ele não pode realmente ser impedido, e isso pode cárcere privado, que é uma das hipóteses, né, que nós temos no Código Penal brasileiro, e realmente não há essa possibilidade. Se houver, o consumidor deverá então comunicar, deverá ali no ambiente das pessoas procurar uma pessoa para rolar depois futuramente como testemunha, comunicar isso por meio de um boletim de ocorrência, né, na delegacia mais próxima e depois realmente procurar os meios judiciais cabíveis para uma eventual reparação, porque realmente o direito dele está garantido. Agora é o caso de chamar a polícia, se ele estiver sendo impedido de sair do local? Isso, é nesse caso realmente. Se realmente, diante disso, for salientado, aquelas pessoas que cuidam da segurança, que ele não pode permanecer ali e realmente há essa resistência, aí realmente o consumidor ele tem que tomar essas providências, né, mais drásticas, até porque envolve realmente o direito dele de liberdade e de locomoção. Ok. E vamos responder a mais uma dúvida de um consumidor. Meu nome é Agnes, sou professor de Educação Física. Queria saber se é permitido exigir consumação mínima nos estabelecimentos. Muitos estabelecimentos fazem isso, né? Exigir uma consumação mínima. Isso é lícito ou não? Nesse caso realmente é arbitrário, né? O estabelecimento ele tem que disponibilizar o consumo do seu produto, mas ele tem que, antes de tudo, ter em mente que o consumidor ele tem a liberdade de escolher aquilo, de escolher a quantidade que realmente
melhor lhe aprovier. Então, o consumidor ele não pode ficar limitado a uma consumação mínima. Ele tem direito, né, de usufruir daquela estrutura, dos serviços que são colocados à disposição dele, mas ele não pode ficar realmente limitado porque há, então, a restrição do direito do consumidor, de escolha, de avaliação do serviço. Então, ele não pode realmente ficar restrito a um tipo de limitação. E quando o pagamento de um ingresso para show, por exemplo, é convertido em consumação mínima, isso pode ocorrer ou não? Pode ocorrer desde que não fira o direito do consumidor, né? Pode ser utilizado pelo estabelecimento como um diferencial em relação a outros estabelecimentos. Isso em relação até uma garantia constitucional, né? A livre concorrência, né, entre as empresas. Mas tem que ser feito sempre observando o direito do consumidor. Então, pode ser utilizado, mas como um benefício, né, como um adicional, para que ele possa, então, optar por aquele ingresso. Mas nunca ser estabelecido ou colocado para o consumidor como se fosse uma questão vinculada, né? Porque a gente teria, a depender da situação, realmente a hipótese de uma venda casada, que também é vedada pelo Código do Consumidor. Agora, olhando o lado dos estabelecimentos, dos proprietários dos estabelecimentos, o que eles podem fazer para evitar clientes que venham agir de má fé, que perdem a comanda e acabam consumindo além do previsto e de repente desaparecem com essa comanda? No primeiro instante, realmente o dono do estabelecimento ele tem que avaliar com certa segurança, né, os fatos, verificar, chamar o funcionário que de repente atendeu, que porventura tenha atendido aquele cliente, procurar averiguar os fatos, sempre com muita calma, com muita discrição, porque a depender da situação, se os ânimos realmente estiverem exaltados, pode ensejar futuramente uma reparação. Então o dono ele tem que ter essa cautela no primeiro momento. Num segundo momento, agindo preventivamente, o dono do estabelecimento ele pode procurar então uma forma mais efetiva de verificação dos serviços efetivamente usufruídos pelo consumidor, né? Nesse caso, então, poderia-se estabelecer uma comanda para o garçom, para a pessoa que está atendendo, e uma comanda também para o consumidor. Seria uma forma de, então, fazer o cotejo daquelas informações, né, para verificar se houve algum equívoco. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.